E por que eu falei a história do cisne? Porque o nosso próximo convidado, que vocês vão levantar em pé e aplaudir ele para receber ele aqui em cima, ele é justamente o Rafael Cisne, que é o cara especializado em investimento! Rafael Cisne! Fala, galera, boa tarde. Marcelo falou assim, você vai ter que acordar o pessoal depois do almoço, mas não vai precisar porque o Fabrício fez um excelente trabalho. E Marcelo, você me falou a seguinte coisa do Fabrício. Eu estava muito preocupado em entrar numa palestra certo dia, mas com as coisas que o Fabrício falou antes da palestra, eu me despreocupei e apenas subi lá. Fabrício, obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho de finanças e investimentos. Quem topa? Então beleza, vou tentar tirar um pouco da energia de vocês, porque tem uns dois desafios muito grandes aqui. Primeiro, falar depois do almoço. Segundo, falar aqui nesse palco depois que já passaram o Nésio, Tiago e aquela tropa toda, e depois de ouvir também a história do Marcelo. Então é um desafio muito grande mesmo, deixar vocês motivados ainda para falar sobre finanças e investimentos. E o que tem a ver? Por que o Marcelo aceitou encaixar essa palestra sobre finanças e investimentos? Porque tem tudo a ver com família, com esporte e com negócios. E tudo que eu vou falar aqui vai estar vinculado a isso, para que vocês consigam realmente melhorar a vida de vocês em todos os aspectos, na família, nos negócios e no esporte. Inclusive, eu vou fazer uma relação muito grande entre esporte e finanças, dado coisas que eu percebi nesses últimos 10 anos. Só para falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem por que eu estou falando sobre investimentos, eu acho isso muito importante, porque quando eu comecei a fazer investimentos há 30 anos atrás, apenas 0,001% da população brasileira sabia o que era comprar uma ação, e hoje está muito popular. Eu trabalhei no mercado financeiro durante 30 anos, basicamente, faço investimentos aí desde os meus 18 anos, e eu fico muito feliz em ver como que as informações financeiras se popularizaram. Porém, elas se popularizaram de uma forma que hoje está muito fácil você cair num esquema que vai sugar o seu dinheiro esforçado. Hoje está muito fácil você cair numa pirâmide, cair num esquema que você, ao invés de salvar o seu dinheiro, você vai perder. Inclusive, perder dinheiro realmente é uma das... O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, com mais de 100 bilhões de patrimônio pessoal, ele fala 2 regras do dinheiro. 2 regras. Primeira regra, nunca perca dinheiro. Segunda regra, nunca esqueça a regra número 1. Então, se você entra num esquema de pirâmide, você está perdendo dinheiro. E por que eu estou falando isso? Eu queria me apresentar rapidamente, só para vocês saberem. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade e tive sorte de cair como office boy num dos maiores fundos de pensão do Brasil naquela época, que era o fundo de pensão da Telebrás. E lá se falava muito de investimentos, coisa que eu acho que não teria entrado na minha cabeça se eu não tivesse caído naquele fundo. E o Nésio e o Tiago falam muito de ambiente. Então, aquele ambiente, as pessoas ali, eu tinha 16, 17 anos, falavam e faziam de investimentos assim, naturalmente. E eu fui simplesmente impulsionado para fazer aquilo, porque o ambiente, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu fazia porque o ambiente me colocou naquela situação. Então, veja como é realmente a importância de você procurar um ambiente para fazer uma coisa que você quer, uma coisa diferente. E aí, quando eu cheguei aos 18 anos de idade, hoje nem tanto, mas naquela época, um grande sonho de qualquer pessoa que chega aos 18 anos de idade, qual que é? Comprar um carro. E era impossível para mim, com um salário, e ninguém iria me dar um carro naquele momento. E eu comecei a fazer meus investimentos. Eu lembro que a primeira ação que eu comprei na Bolsa foi uma subscrição de ações do Banco de Estado de São Paulo, que nem existe mais, foi privatizado. E com essa subscrição de ações, que 6 meses depois se transformou em ação, e eu vendi, mais ou menos, quase chegando nos meus 19 anos, eu comprei meu primeiro carro, um Passat 1980. Quem é antigo aqui vai lembrar do Passatzinho. E era um Passat verde desbotado, todo cheio de manchas. Que eu tinha uma namorada na época que falou assim, poxa, graças a Deus você comprou um carro que eu não aguentava mais andar de ônibus. Ainda bem que agora nós temos o Baca.
Eu falei assim, baca de bacana. Ela, não, baca de bacate, porque era um Passat verde desbotado. Eu falo isso com muito carinho, porque isso transformou a minha vida. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não teria dinheiro com salário para comprar um carro. Mas, por conta dos investimentos, eu comprei o meu carro. E foi assim ao longo da minha vida inteira. Aos 26 anos de idade, ao contrário de todos os meus amigos de segundo grau e da faculdade, eu comprei meu primeiro apartamento. E eu consegui também, aos 27 anos, fazer uma coisa que eu tive um sonho de fazer aos 16, que era impossível para mim. Eu via meus primos fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e era uma coisa impossível. Então, aos 27 anos, eu consegui ir estudar na Inglaterra, estudar inglês por um tempo lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a falar sobre investimento, comecei a lidar com investimentos muito cedo, e por conta desse benefício de ter comprado o carro, eu falei assim, não, é nessa carreira que eu quero engrenar. Então, eu fui analista de investimentos, eu fui especialista em risco de fundos de mais de 80 bilhões de reais, eu fui assessor financeiro da Brasil Telecom. Na época, o caixa da Brasil Telecom era 500 milhões de reais e eu fazia a gestão, lógico, com a equipe toda, dessa grana toda lá. Então, assim, eu sou um cara que me profissionalizei no mercado financeiro. E eu estou falando isso para vocês só porque hoje eu vejo algumas pessoas que começam a falar, eles começam a investir, em 6 meses tem um resultado e começam já a abrir um Instagram para falar sobre investimentos. Sabe? E eu vejo assim, nossa, o que esse cara está falando, ele vai quebrar muita gente. E alguém de vocês aqui já pegou dicas no Instagram, fez investimento e perdeu dinheiro ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Pelo menos um apareceu. Vocês fazem investimento na Bolsa de Valores? Aqui quem faz? Levanta a mão. Ótimo. Há 10 anos atrás, esse número era muito menor do que é hoje. E o meu trabalho é trazer mais pessoas para esse mundo, porque isso, como eu falei para vocês, salva vidas, né? E melhora a vida de todo mundo. A gente fala muito de prosperidade, de crescer o patrimônio, e às vezes trabalhos como o meu é um pouco confundido. Poxa, para que eu quero dinheiro? Porque eu quero prosperar, eu quero ser feliz, o mais importante é a minha família. Eu falei assim, mas é isso. Para que a gente quer dinheiro? Quer dizer, muita gente quer dinheiro de uma forma errada, mas para que nós aqui, esse ambiente que a gente vive, a gente faria com mais dinheiro? E eu sempre volto essa pergunta para todo mundo e gosto que a resposta seja, com mais dinheiro eu faço mais coisas que eu amo. É isso. Não é juntar dinheiro pelo dinheiro. Quando eu vejo gente falando assim, poxa, eu junto dinheiro para acumular, como se fosse uma coleção de figurinhas, eu fico triste. Porque, às vezes, as pessoas passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro, morre com 1 milhão, com 10 milhões, com 500 mil no banco e não viveu uma vida, não passou a vida com o filho sente falta do pai, da mãe, porque eles estavam só correndo atrás do dinheiro. Então, para vocês terem ideia, eu me formei em administração, me pós-graduei em mercado financeiro, na FGV, tenho pós-graduação em matemática, já andei fazendo algum curso ali em Harvard, também esse ano, inclusive, sobre gestão de patrimônio de famílias, porque eu saí do empresarial para cuidar do dinheiro das famílias. Então, eu só falo isso não para me gabar, mas para dizer para vocês que quando vocês forem falarem de investimentos com alguém, por favor, procurem realmente pessoas qualificadas, porque hoje milhares e milhares de famílias estão perdendo dinheiro em esquemas de investimentos mal feitos e de investimentos que são até ilegais, mas é muito fácil de você propagar isso nas redes sociais, beleza? Se vocês não anotarem esse recado hoje, levarem isso na vida de vocês e para a família de vocês, vocês já estão fazendo um grande favor para vocês e para as famílias, que é não dar dinheiro para bandido e não destruir o patrimônio da própria família com ganância de uma promessa de investimento que vai multiplicar o dinheiro em pouco tempo. Isso não existe. Não existe. Inclusive, o Marcos Paulo, ele já confessou aqui, inclusive, na live que eu vi dele, da equipe dele, ele fala, a gente não lança quem trabalha com esse tipo de coisa, com jogo, com aposta, com pirâmide e tal, porque ele mesmo já caiu em golpes de... eu estou falando porque está aberto, ele falou isso publicamente, inclusive o Pablo falou que ele perdeu 300 mil reais num cara desse que prometeu multiplicar o dinheiro com criptomoedas. Então tem que tomar muito cuidado, procurem pessoas qualificadas, realmente.
eu sei que a gente aqui nesse ambiente, a gente procura sentir o coração da pessoa, né? O coração que tem aquele cheiro bom. Mas quando se trata de dinheiro, de investimentos, olha o currículo do cara. Se ele realmente trabalhou no mercado financeiro, se ele tem as certificações exigidas para trabalhar no mercado financeiro e se ele realmente tem a competência técnica para dar orientação. Então, é esse recado, porque se vocês não perderem dinheiro, sair daqui com essa mensagem já é uma grande mensagem. Então, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês hoje? Eu não falo de investimento. Eu trabalhei no mercado financeiro durante muito tempo e há 10 anos eu comecei a ajudar outras pessoas com os investimentos. Por quê? Porque eu fazendo investimentos para mim, eu vejo as pessoas, os meus amigos, meus parentes, pessoas que trabalham comigo, o dinheiro simplesmente não rende, porque você vai no banco, você fica refém do que o banco quer te vender para ganhar dinheiro. São previdências, seguro, operações de longo prazo, CDB do próprio banco. E é muito comum eu pegar carteiras de investimentos dos meus alunos e ver que estão lá rendendo, sei lá, 80%, 90% do CDI, sabe? Muito pouco. Se você entrega o teu dinheiro na mão do assessor da corretora, ele também vai vender muitas coisas que ele tem interesse em ganhar dinheiro e você fica, às vezes, sem uma rentabilidade. Então, vocês conhecerem um pouquinho mais, mas, assim, é pouca coisa que vocês precisam conhecer para poder fazer uma grande diferença na vida de vocês. Inclusive, eu falei para o Fabrício, que é aviador, eu falei assim, Fabrício, cara, você saber lidar com o seu dinheiro e fazer pequenos ajustes é igual uma viagem de avião. Se você sair daqui de São Paulo e você quer ir para a África do Sul e você erra alguns graus nessa partida, você vai acabar na Europa. Se você faz alguns pequenos ajustes nos seus investimentos hoje, daqui 10 anos, ao invés de ser 100, 200 mil, você vai ter R$1 milhão, com pequenos ajustes na largada, sabe? Então, vale a pena muito ter esse conhecimento. Quero contar para vocês uma história, porque eu me motivo muito a falar sobre isso para as pessoas, largar uma carreira que até então era promissora no mercado financeiro, porque eu já assinei pareceres de R$1 bilhão, eu fiz gestão de um fundo, eu mesmo, de R$1,5 bilhão, mas ninguém nunca me agradeceu, e pelo contrário, você é bombardeado, se você acerta 9 vezes e erra 1, você é bombardeado pela essa uma vez. Mas aí o que me motiva? Né? Qual que é o meu grande prazer de falar sobre investimento da forma como eu falo hoje? Certa vez eu estava em Brasília, numa palestra, num evento meu lá em Brasília, num palco parecido com esse, e um aluno meu de muito tempo apareceu lá, e no final da palestra ele levantou a mão. Aí eu queria falar uma coisa. Fala, cara, o Rafael salvou meu casamento. Eu falei assim, como assim? Eu sou aquele cara que trabalhava com telões na mesa, fazendo planilha, não tenho habilidade nenhuma de lidar com pessoas. E ele explicou o seguinte, ele não aguentava mais a esposa, porque ele é um cara que é dentista, os dois são autônomos, e ele sempre teve a mentalidade de investir. Só que a esposa, nunca, depois a gente identificou, por questões familiares, nunca teve a habilidade, ou a competência, ou a crença de que podia acumular dinheiro. Então, ela gastava tanto, sabe, que não sabia nem para onde, era empréstimos, comprava coisas que não precisava, e nunca sobrava nada de grana. E a gente fez um trabalho, eu não sabia que eles estavam passando por uma crise no matrimônio por conta disso, mas a gente fez um trabalho, e em 6 meses, cara, é incrível falar isso, porque é um casal classe média alta, joga tênis, vai lá em Roland Garros, vai assistir o US Open, para vocês terem ideia, pessoas assim, com nível classe média alta. E ela falou assim, Rafael, aconteceu uma coisa incrível na minha vida essa semana. Sobrou apareceu R$2.000 na minha conta. Eu falei, cara, até minha filha de vez em quando tem R$2.000 na conta, né? Minha filha de 14 anos. Por quê? Ela trabalhava atendendo, né, psicóloga, e gastando sempre mais do que recebia. Quando chegava dezembro e janeiro, que não tinha tantos clientes, ela entrava no cheque especial. Aí ficava fevereiro, março e abril para cobrir o cheque especial. Então, estava sempre correndo atrás do rabo, vamos dizer assim. Vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos já viveram essa vida, essa experiência de estar correndo atrás do rabo o tempo inteiro, e você vê, é uma loucura, é uma coisa louca, que você, cara, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, e o que cai, entra no banco e já, né, o cheque especial já suga tudo.
Quando sobrou R$2.000, ela falou assim, eu não acredito que... caiu R$2.000, eu fiquei esperando o débito que ia aparecer, né? Mas já estava tudo realmente acertado. E essa pequena mudança, sabe, e eu vi isso, que eu salvei esse casamento, porque esse cara, ele é meu mentorado, ele é meu dentista há mais de 15 anos, e a gente construiu uma amizade muito forte. E toda vez que a gente fala, cara, olha aqui, olha as minhas filhas. Ele tem 2 filhas, uma delas a idade da minha, e eu vejo, cara, eu tive o poder de fazer isso. Cara, eu arrepio. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu teria uma competência de, através da minha capacidade de lidar com números, com finanças, e você ouvir isso, e não só ouvir uma vez, mas a gente vai em festa, a gente está em alguns eventos juntos, e ele fala assim, olha aqui, cara, eu estou convivendo com a minha filha, com a minha esposa, por conta da transformação que eu fiz nas minhas finanças, por intermédio de você. E hoje, olha só, ele me vende para os amigos dele, empresários, dessa forma. O Rafael foi o cara que salvou meu casamento, sabe? Então, isso é uma coisa incrível. Então, veja vocês, o poder que a família trabalhando, o esporte, a mentalidade e as finanças, trabalhando juntos, tem um poder de ficar realmente juntos. E a gente tem estatísticas do IBGE que falam que hoje a gente sabe que no Brasil tem muito divórcio, muito divórcio. Eu não sei o percentual de casamentos e divórcio que já mudou depois da pandemia, aumentou, mas, segundo o IBGE, 57% dos divórcios são causados por brigas relacionadas ao dinheiro. Então, veja, se você já começa a falar com a tua esposa, começa a falar com o teu marido, começa a falar com teus filhos sobre finanças, sobre organização financeira, como lidar com o dinheiro, usando técnicas fáceis de serem aplicadas, a probabilidade da família de vocês permanecerem unidas e juntas por muito tempo vai aumentar significativamente. Eu sei que a gente está num ambiente que fala que o amor é a coisa que mais conta, que um casal unido nunca tem que se separar, mas é estatística. É estatística, é o que a gente vê no Brasil. Então, a gente precisa realmente fazer esse movimento, fazer esse trabalho para que a gente consiga prosperar e manter a família juntas. Eu quero dar outro exemplo para vocês também de como que o dinheiro pode ajudar muito uma família. Há um tempo atrás, uma pessoa me falou comigo, Rafa, cara, eu estou chegando na aposentadoria, eu queria fazer uma viagem com os meus filhos. Só que é o seguinte, eu sei que você vai falar que tem jeito, mas eu já estou há anos tentando juntar dinheiro e não consigo. E ela tinha um sonho dela, o marido e os 3 filhos, fazer uma viagem para o exterior. Porque, nesse caso, eles não tinham nenhum investimento. Uma família que viveu a vida inteira realmente só pagando as contas, não tinha nenhum investimento. Então, o que a gente faz nesses casos? Uma pessoa que claramente, explicitamente fala, eu não quero empreender, eu estou cansada, eu não quero, não quero fazer uma outra coisa. E aí, através de um trabalho simples de identificar as coisas que você realmente usa. Vou dar exemplos práticos para vocês. Eu mandei para ela uma planilha, falei assim, cara, preenche detalhadamente tudo que você gasta. Ah, mas dá trabalho? Dá. Você quer fazer uma coisa extra para ganhar mais dinheiro? Não. Então, o seu trabalho vai ser preencher essa planilha. Detalhada. Se você comprou uma balinha, eu quero saber. E, através dessa planilha que ela me preencheu e me mandou, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, do tipo, quanto tempo de televisão você assiste por semana? E ela falou o seguinte, cara, hoje em dia a gente nem assiste tanto, porque meus filhos assistiam, mas tá todo mundo aí nas suas coisas aí nem assiste tanto. Eu falei assim, então por que você tem a assinatura de Netflix, do Disney Plus, do Paramount, e ainda tem a Claro que você paga R$200 e poucos? Eu falei assim, mas tá aí. Outra coisa, você tem viajado muito com milhas? Ela falou, não. Então, por que no seu cartão de crédito tem um débito de uma coisa que chama acelerador de milhas? E outra coisa, por que você paga a anuidade do seu cartão de crédito se hoje você consegue ter cartões de crédito sem anuidade e com todas as vantagens? Ela falou assim, não pensei para pensar nisso. Então, veja, uma assinatura de um Netflix, Disney Plus, o seu cartão de crédito. Ela ia no salão de beleza, eu acho que toda mulher tem que ir no salão de beleza, realmente, você tem que ponderar isso, mas ela levava o filho dela de 18 anos, que eu acho que tem a mesma quantidade de cabelo que eu, e pagava R$200 e poucos para fazer o corte do filho no salão que ela ia. Eu falei assim, cara, manda teu filho para um barbeiro, vai pagar 20, 30 conto, precisa disso? Meu menino,
Eu falei assim, o seu menino está consumindo um dinheiro que você não tem. Né? Então, tem que, assim, você vê que o olhar de fora... Resumindo para vocês, para ela era impossível fazer investimentos, eu queria que vocês internalizassem isso, porque poucas pessoas aqui, algumas pessoas levantaram a mão dizendo que ainda não fazem investimentos. E às vezes você não está fazendo, não é por falta de dinheiro, é por falta de uma organização do dinheiro que você já tem, e falta de propósito. Eu vou falar daqui a pouco que o propósito é realmente uma coisa que vai te colocar no mundo dos investimentos. Então, para resumir para vocês, com essa organização que a gente fez, a gente viu que ela podia fazer mais ou menos R$1.000 e poucos de investimento por mês, que ela achava impossível. Isso investidos no que a gente ia investir numa renda fixa muito tranquila, em 3 anos, quase 4 anos, ia dar 40 e poucos mil reais, que era já um dinheiro bem, assim, bem próximo do que ela precisava de fazer uma viagem. E ela já fez essa viagem. Eu estou falando casos que realmente aconteceram. Então, você vê como que, poxa, ela conseguiu realizar um sonho de levar a família para os Estados Unidos, simplesmente por uma organização financeira e por conta de investimentos. Então, essa é a grande pegada, de você realmente conseguir organizar a sua vida financeira, para fazer investimentos, para viver muito melhor, para você fazer as coisas que você ama. Sempre isso, porque o nosso cérebro, ele não é feito para pensar no longo prazo, infelizmente. Isso é uma coisa que vem do nosso histórico, da nossa evolução. O nosso cérebro, ele pensa assim, cara, eu prefiro pegar toda essa grana que eu tenho, comprar de comida agora, do que usar parte do dinheiro daqui a 2, 3, 4, 5 anos, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, essa habilidade, essa falta de habilidade do cérebro de lidar, de projetar, né, de pensar no futuro, nos faz ser imediatistas e nos faz planejar menos a nossa vida financeira. E vocês já devem ter percebido de o quanto que, talvez já tenha caído a ficha para vocês, de coisas que vocês não fizeram até hoje, talvez simplesmente não, vocês estão esperando o dinheiro chegar na mão de vocês. Mas não, às vezes você já tem o dinheiro, mas não tem a habilidade de lidar com o dinheiro. Eu fui uma vez num evento do T. Harv Eker, para quem não sabe, escreveu Os Segredos da Mente Milionária, e ele falou uma coisa muito importante, que as pessoas esperam ganhar mais dinheiro para poder fazer investimentos. E sabe qual a probabilidade dessa pessoa não prosperar quando ganhar mais? É de 99%. Porque ele falou uma frase seguinte que todo mundo usa: assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você lida com o seu dinheiro dessa forma, se você lida com o dinheiro, com a quantidade de dinheiro que você tem hoje, sem fazer investimentos, sem fazer uma boa gestão, quando você passar a ganhar mais, você vai fazer do mesmo jeito, e eu sou prova viva disso, porque eu tenho alguns clientes médicos que ele chegou para mim e falou assim: Rafael, eu tenho 50 e poucos anos, faço cirurgia no olho, e daqui a 6, 7, 10 anos eu não sei o que vai ser o mercado, e não sei se eu vou ter mais a habilidade. Hoje eu ganho por volta de 60 mil reais por mês, e não tenho nada de patrimônio. Ele tem carro de luxo, a esposa tem carro de luxo, voa de primeira classe, paga 15 e 20 mil reais, às vezes, no aluguel de uma casa de luxo, e não acumulou patrimônio, ou seja, não teve habilidade de lidar com dinheiro, mesmo ganhando muito. Então, não procurem, não esperem para vocês acordarem, para a gente dar uma acelerada aqui, não esperem ganhar mais dinheiro para vocês poderem fazer as finanças de vocês funcionarem. Os sonhos de vocês estão nessa capacidade de gerir o dinheiro agora. Essa foi só para acordar um pouquinho. Eu sei que eu falei que era um desafio. Falar depois do almoço, depois do Nésio, depois do Tiago, depois de todo mundo que já passou por aqui. Mas eu vou fazer o meu melhor, que foi isso que eu combinei com o Marcelo, e é assim que a gente vai fazer. Então, vejam que como organizar finanças muda a vida das pessoas, das famílias e do país. Nosso país tem 77% de pessoas que estão endividadas. Se a gente mudar essa cultura de pessoas endividadas, né, o Fabrício também falou que os aviões mais caros do Brasil, de 500 milhões de reais, são de empresários do ramo farmacêutico e do ramo bancário. Porque os juros que você paga para o banco permite que o banqueiro compre os aviões mais caros do planeta. Então, vamos mudar esse jogo. Vamos fazer investimentos, vamos cuidar das finanças e vamos assumir o controle da nossa vida financeira, dos nossos investimentos, e viver muito melhor. Topam? Topa? Quem topa?
Legal. Então vamos. Eu quero fazer algumas coisas aqui bem rapidamente com vocês, dar uma pincelada para trazer aqui o melhor mesmo, que pode talvez transformar um pouco a vida de vocês. Mas eu quero deixar bem claro que o dinheiro é nosso escravo. O dinheiro só serve para que a gente possa fazer mais as coisas que a gente ama. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu vou mostrar para vocês aqui alguns gráficos para falar um pouquinho de investimentos, como que eu lido com investimentos e como que eu tento facilitar a vida dos meus alunos em termos de fazer investimentos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente... Gustavo, pode botar um gráfico aí para a gente? Legal. Aí, começar aquela parte difícil, né? Por que eu acordei vocês antes? Porque se eu começasse com isso aqui, aí sim, aí eu ia cantar para vocês, nananenê, né? Para dar uma boa dormida. Mas assim, bem rapidamente, de uma forma bem simples, não é para assustar, não deixe nenhum número, nenhum gráfico assustar vocês, porque é tudo muito simples. Às vezes você, igual o Nésio fala, se eu não sei, eu vou procurar quem sabe, quem pode me ensinar. Se eu não sei, eu procuro um mentor, que o mentor, ele encurta o meu caminho. Então, é tudo bem simples. Mas aqui é para vocês terem uma visão sobre investimentos, para vocês, quando alguém oferecer algum investimento para vocês estão mais carimbados e saber fazer perguntas para não cair em falcatruas. Aqui é um gráfico que mostra 10 anos. Daqui, dessa ponta até aquela ponta, são 10 anos. Então, eu gosto de olhar coisas no longo prazo. São 10 anos. E cada linha dessa é uma classe de ativo. Talvez uma classe de ativos de algum investimento que deve ter na carteira de vocês. Tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, a minha filha de 14 anos, se estivesse aqui, se eu perguntasse para ela, ela já falaria, papai, o que está mais embaixo é pior e o que está mais em cima é melhor. Concorda? Temos toda essa visão? Então, aqui é o tempo, né, e aqui para cima é a rentabilidade. Então, esse gráfico vermelho que vocês estão vendo, que é o de baixo, que com certeza então, é o gráfico que menos rendeu nos últimos 10 anos, é um gráfico do investimento chamado Ibovespa. O Ibovespa é um índice de ações que está aqui na Bolsa de Valores, né, que contém as empresas no Brasil. Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau, etc. Então, para vocês já verem, eu falei, nossa, quando eu penso em investimentos, eu acho que eu tenho que comprar ações. E eu ensino aos meus alunos que ações no Brasil é a última coisa que eles vão comprar, se é que vão comprar. Para vocês terem uma ideia, sabe, como que eu realmente queria trazer uma coisa simples, mas que talvez até bugasse a cabeça de vocês. Porque dá para fazer investimento em ações? Dá. Mas, cara, se você é um leigo, se você não tem contato com alguém, se você... por exemplo, aqui o Henrique está montando um fundo. Assim, se é uma pessoa que você conhece, você confia, que está fazendo a gestão, legal. Mas não se aventure. A probabilidade de você ganhar dinheiro com ações é muito baixa se você pegar um horizonte de 3 anos. Tá? No Brasil, não tem muita estatística, mas apontam que um pouco mais de 80% das carteiras de investimento em ações perdem do índice de referência num período de 3 anos. Ou seja, é muito fácil perder dinheiro. Eu tinha até na época que eu era gerente de investimentos, eu tinha um diretor que ele falava assim uma frase, sabe como sair com R$1 milhão da bolsa? Entra com 2. É a forma mais fácil de sair com R$1 milhão da bolsa. Então, está aqui, ó, Ibovespa. Essa linha aqui acima do Ibovespa, que é uma linhazinha mais suave, é a inflação. Então, passando de uma forma bem rápida, se você tem que ganhar da inflação. Se você bota dinheiro na poupança, ou qualquer outra coisa que você está ganhando, você está perdendo da inflação, você não está investindo, você está desinvestindo. Seria melhor você comprar coisas do que investir numa coisa que você perde da inflação, porque você vai estar desinvestindo e você cada vez vai comprar menos coisas. Essa linha aqui, ó, verde aqui, é uma linha que ela representa a rentabilidade de uma coisa muito simples de se investir no Brasil, que chama Tesouro Selic. Quem já ouviu falar do Tesouro Direto? Então, essa linha verde aí é a linha do Tesouro Selic. Aí você fala, caraca, ninguém nunca me falou que se eu botar no longo prazo o dinheiro no Tesouro Selic, eu vou ganhar da Bolsa, que é muito mais arriscado. Vocês conseguem ver isso num gráfico de longo prazo? Agora, entendam, porque mentir com gráfico é muito fácil. Se eu pegar esse gráfico aqui, ó, e colocar ele daqui para cá, né, a ponta lá vai ser aqui, aí eu vou ver uma Bolsa rendendo muito, muito mais. Por quê? Porque nesse período a Bolsa dobrou de preço, porque depois do Covid dobrou, e a taxa de juros estava 2%. Sabe? Então, por isso que eu boto no longo prazo, para você ter uma visão bem ampla do que as coisas estão acontecendo.
Então, cara, eu faço palestra na Universidade de Brasília e no Mato Grosso, e eu falo para a molecada que está começando. Falei, cara, se você pegar o teu dinheiro, R$200 por mês, e botar nisso aqui, antes de aposentar, com 50 e poucos anos, você vai ter R$1 milhão. Fácil assim, fácil. Agora, é a cultura que impede que isso aconteça. Porque eu acho que R$200, se a gente tiver vontade, força de vontade, todo mundo consegue, não é verdade? Agora, uma pessoa que já tem 40 anos, com R$200 não vai dar mais, porque você tem pouco tempo. Você vai precisar de 4, 5 mil reais por mês para chegar com 1 milhão aos 60. Então, quanto antes começar, melhor. Eu digo que tem 2 melhores momentos para você fazer investimentos. Primeiro seria 10 anos atrás, você já estaria com uma boa bolada hoje. Então, dado que você não começou, o segundo melhor momento é hoje. Porque daqui 5 anos, você vai falar, porra, se eu tivesse começado naquele dia, hoje eu já estava com 30 mil, com 50 mil, com 100 mil, já estaria com minha vida transformada. Tem alguém dormindo aí? Se você olhar para o lado e ver algum coleguinha dormindo, dá uma cutucada. Fala assim, cara, você está perdendo dinheiro. Olha aqui, o seu olho aberto é mais dinheiro no seu bolso. Então vamos lá, continuando. Aí aqui, ó, para cima, a gente tem uma linhazinha chamada fundos imobiliários, que é o IFIX. Hoje, as pessoas são doidas para comprar imóveis e viver de aluguel. Cara, mas não dá grana. Eu já fiz várias contas. Você, às vezes, o inquilino, às vezes, não paga. Tem problema com inadimplência, com obra, apartamento detonado, que suga toda a rentabilidade. Então, vai para a Bolsa, fundo imobiliário. Você ganha ali quase que 1% ao mês, livre de imposto de renda. E é uma renda passiva que vai ser constituída no seu patrimônio, que você vai alavancando isso, virando uma bola de neve, e vai ser uma fonte de renda passiva quando você se aposentar. Eu estou falando isso bem rápido, porque para a gente realmente fazer uma coisa rápida, sucinta, que vocês não durmam, e que deixe aqui uma sementinha. Esse é o meu propósito, e que a gente consiga, talvez, recuperar um pouco do tempo que a gente usou a mais, mas usou muito bem usado, né, o nosso tempo hoje aqui. Então, está aqui, ó, fundos imobiliários. Aí, a gente tem mais 2 linhas para falar. Uma é de um outro ativo que também tem lá no Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA. A gente tem lá no Tesouro Direto 3 ou 4 tipos de título. Um deles, ele garante para você a inflação, mais um prêmio mensal. Então, cara, é a melhor aposentadoria que vocês poderiam ter, assim, o maior investimento de longo prazo para a aposentadoria. Então, e está aqui, ó, fácil, ferramenta simples, Tesouro Direto. E nesse gráfico aqui, por último, eu quero falar dessa linha aqui, um pouquinho mais escura, que é o gráfico do dólar. Aqui é o preço do dólar. Né? Então, vejam como que o preço do dólar aumentou nos últimos 10 anos, e, na minha opinião, vai continuar aumentando, independente do que falem. Cara, eu acho que é inevitável, por várias circunstâncias. A gente pode falar de muita coisa aqui para explicar para vocês que o dólar vai continuar sendo dólar por décadas e décadas, e quem não tiver nessa moeda pode sofrer as consequências. Vou contar para vocês o seguinte, eu lembro quando eu fui esquiar com minha filha em Bariloche, com $1, a gente comprava 18 pesos, que já tinha sido 1 peso para $1, que o argentino era rico, lembra que o argentino era rico? A gente tinha inveja deles, cara, com 1 peso você comprava $1. Cara, já bateu, não, assim, perdeu a moeda argentina, perdeu, assim. Um dia eu falei, fiz uma live, estava 300 mil, você com $1 comprava, não, 300 pesos, já bateu 500. Cara, é uma coisa assim de louco, ou seja, percebam quanto que o argentino está empobrecendo, simplesmente porque a moeda que ele tem no bolso está perdendo valor frente a uma moeda global que é referência para tudo. Se você compra um iPhone, desde quando eu comecei a comprar iPhone, quando lançou, com $1.000 você comprava um iPhone, que eu lembro que o primeiro iPhone que eu comprei foi 3 mil e poucos reais. Cara, o iPhone 15 aí é 8 mil e pouco mais, o mais barato, e continua sendo $1.000. Percebam que o poder de ter moeda forte. E aí, uma coisa que é muito importante que deve ser dita. O que faz variar o preço do dólar dentro do país? Muita coisa. Exportação, importação, cenário interno, cenário externo, como é que está os Estados Unidos, como é que está o Brasil, como é que está o resto do mundo. Mas eu queria só mostrar para vocês o quanto que a política influencia o mercado financeiro. Tá? Por quê?
Ó, vocês perceberam que daqui até aqui ele vai num zigue-zague, mas a tendência macro é de baixa? Vocês conseguem perceber isso? E que aqui claramente tem um pico de baixa e aqui um pico de alta aqui no dólar, porque o dólar ele respeita o mercado financeiro. O que é isso aqui? Aumento de risco no Brasil. Esse aumento de risco faz o quê? A bolsa cair. Aí o pessoal fala assim, pô, eu quero levar meu dinheiro para fora para proteger. Vende bolsa, compra dólar. Só isso. Vende bolsa, compra dólar. E esse momento aqui é um momento, não foi aleatório. Aqui, ó, isso aqui é janeiro de 2016. Você sabe o que aconteceu aqui em janeiro de 2016 para acontecer isso aqui? Até aqui, ó, era governo, que é esse governo que está aí, governo PT. Aqui, ó, nesse ponto aqui foi impeachment da Dilma. Nesse ano, a Bolsa subiu 100%, os fundos imobiliários subiu 100%. E veja como que o dólar estressou antes desse evento. Por quê? Porque a gente estava vendo, é Operação Lava Jato, é corrupção, o país não vai crescer, país que tem muita corrupção não cresce, não tem jeito. Isso aqui, tudo aqui, ó, uma bolsa que o mundo todo crescendo e a gente caindo, por quê? Gestão governamental. E os dólares, o dinheiro indo para fora do Brasil, né, os nossos dólares dos investidores indo para fora. Então, para vocês verem que a política, tudo que acontece aqui, impacta muito no mercado financeiro como um todo. Tá? Então, hoje em dia é tão fácil a gente abrir uma conta nos Estados Unidos, mandar dinheiro, porque o que eu falo é o seguinte, cara, é o patrimônio da sua família, é o que você vai fazer com a sua família daqui a 5, 10 anos, depende de como você cuida do seu dinheiro hoje. Concorda? Faz sentido para vocês isso? Não faz sentido? Porque, poxa, se nós fôssemos aqui argentinos e estivéssemos fazendo essa palestra, somos empreendedores, queremos melhorar nossa família, os negócios, o esporte, há 10 anos atrás, muitos de nós trabalharam para caramba, explodiram nos negócios e fracassaram financeiramente, simplesmente porque o país quebrou e a moeda deles quebraram. Então, como é que a gente salva disso? Proteger o dinheiro num país que é mais forte, que tem uma bolsa mais forte, tem uma economia mais forte, tem um governo mais forte, e é o cofre do mundo. Aí, para mostrar isso, como isso funciona na prática, aqui, vou pedir para o Gustavo passar aqui mais alguns slides. Deixa eu ver, Gustavo, vamos lá. Passa mais, não vou falar sobre isso, passa mais. Beleza. Ó, esse gráfico aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui é aquele gráfico anterior, tudo. É porque eu boto separado porque esse outro é tão maior que comprime esse gráfico aqui. E esse gráfico aqui é a Bolsa Americana. Só isso. E, cara, aí você fala assim, nossa, deve ser uma coisa difícil. Cara, a minha filha clica em 3 botões e aplica na Bolsa Americana hoje. Fora do Brasil. É muito fácil. Ah, eu preciso de muito dinheiro. Quando eu comecei a investir nos Estados Unidos e abri uma conta lá, eles pediam um depósito inicial de $10 mil. Hoje eu consigo para os meus alunos $100 por mês, a gente consegue fazer um plano para você investir nisso aqui. Por quê? Vamos olhar aqui. Primeiro, vocês já entenderam a economia, a diferença da economia brasileira da economia americana. Vocês já entenderam a diferença do governo americano do governo brasileiro. Vocês já entenderam um monte de coisa. O que tem dentro dessa bolsa aqui? É um país que o nosso país não incentiva, né, as empresas. Então, a gente tem aqui nesse índice mais ou menos umas 80 empresas, aqui nesse índice umas 500. O que a gente tem aqui? Petro, Vale, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Gerdau, Ambev. Cara, são 80 empresas. E essas que eu falei aqui já é 50% desse índice. Aqui, a gente tem 500 empresas. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 400 empresas na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 20 mil. Então, o Brasil, em termos de ativos bursáteis, que a gente fala aqui da Bolsa, é 0,8%. Nos Estados Unidos é quase a metade do dinheiro que circula no mundo está na Bolsa Americana. O que a gente tem aqui? Apple, Google, Facebook, Twitter, Tesla, American Airlines, ExxonMobil, Amazon, Nvidia, ou seja, todas as empresas que você conhece que têm uma operação global. A gente olha aqui, ó, Lojas Americanas está aqui, opera no Brasil. Vamos comparar com a Amazon. A Amazon opera no mundo inteiro. Então, se um país quebra, ela está operando no resto do mundo inteiro. Então, não tem um risco local. E ela está recebendo em dólares. Todo mundo aqui, a maioria de vocês tem um iPhone, né? Usa o Google, usa o Facebook, tem vontade de ter um Tesla. Então, são empresas globais e que realmente estão situadas num país que defende o livre mercado e que
permite que as empresas cresçam, se globalizem e que traga realmente bastante dinheiro para os seus investidores. Então, eu queria mostrar essa imagem para vocês, que quando eu falo de investimentos, eu queria fazer um sumário. O que é investimento para mim? É você distribuir o seu dinheiro nas melhores ativos, fazer uma carteira diversificada, com proteção, com visão de longo prazo, para você conseguir realmente realizar as coisas que você mais ama fazer. Gustavo, obrigado, pode tirar aqui o slide. Então, e assim, como então fazer investimentos? Se você já tem investimentos, você pode começar a repensar a sua carteira para ter uma melhor rentabilidade. Comece a olhar ali e fala, poxa, quanto que está rendendo a minha carteira frente aos ativos de mercado, frente à Bolsa Brasileira, frente à Bolsa Americana, frente ao Tesouro Direto, frente a alguns outros ativos. Será que o gerente do banco está realmente me ajudando ou me atrapalhando? Comece a se fazer essa pergunta. Aí procure um pouquinho mais de informação para que você possa realmente fazer o teu dinheiro render de uma forma muito mais eficiente. Eu tenho alguns pilares que eu uso para que vocês realmente consigam fazer isso, né, fazer essa gestão financeira, envolvendo toda a família. E eu queria falar o seguinte, um dos pilares disso é você ter orçamento. Então, saibam disso. Você precisa fazer um orçamento, você precisa controlar o dinheiro que vocês têm, saber com que vocês gastam e para onde está indo. Porque, à medida que vocês tomam essa consciência, vocês conseguem equilibrar as finanças e fazer investimentos. Eu gosto também de falar que você deve definir, o Nésio falou sobre isso, definir os seus objetivos, os seus sonhos, e ele falou rapidamente. Vocês aqui, às vezes, não sabem o que vocês querem ainda. Ia ser muito triste. E eu passo para os meus alunos um exercício que eu queria passar rapidamente para vocês se conectarem um pouco mais com o que vocês realmente amam na vida. Porque quando vocês se conectarem com isso, fazer investimentos vai ser a coisa simples. Querem saber como é que é esse exercício? Quer? Sim ou não? Sim ou não? Beleza, vamos lá. Esse exercício eu aprendi com um cara chamado Brian Tracy. Vocês já ouviram falar dele, já morreu, mas que um cara que é excepcional. Acho que o doutor talvez conheça, porque vem da PNL, né? Brian Tracy. E um exercício que eu aprendi com ele foi o seguinte, ele falava o seguinte, as pessoas não sabem o que querem, e elas não conquistam uma vida melhor, simplesmente por não saber o que querem. E ele passou esse exercício. Como é que funciona? Você vai pegar um livrinho, um Moleskine, tipo teu assim, e hoje à noite, amanhã de manhã, você vai escrever 10 coisas que você realmente ama, que você quer conquistar durante a vida. E você vai saber, porque aconteceu comigo, eu botei o lápis no papel e foi muito difícil de escrever no primeiro dia. Eu tive que inventar coisas. Uma das coisas que eu coloquei foi que eu quero ser um piloto de avião, para você ter ideia. E aí você vai fazer esse exercício durante 30 dias. Aí você vai escrevendo durante 30 dias. No último dia, você vai ter uma conexão muito maior com o que você realmente ama. E você vai arriscar primeiro as 7 últimas coisas, vai focar nas 3 primeiras e falar assim, ó, por essas 3 primeiras aqui, eu vou organizar minhas finanças, vou fazer os meus investimentos, vou mudar o meu empreendimento, vou melhorar os meus negócios para poder viver melhor eu e minha família. E eu fiz esse exercício e aí eu queria só extrapolar uma coisa. Teve um momento na minha vida que eu descobri uma coisa que não estava nas 10 coisas, e que eu descobri que eu realmente amo demais. Que foi, minha filha, quando estava com 8 anos, eu fiz a primeira viagem, eu e ela sozinho para a Disney. E não sei se vocês já pararam para saber, assim, para fazer esse exercício. Eu passei com ela uma semana na Disney, só eu e ela. Vocês sabem, assim, vocês conseguem marcar na vida de vocês uma semana que vocês lembram de cada segundo? Não sei se já passaram essa experiência, parece uma coisa séria, parece até uma coisa de outro planeta. Cara, eu lembro dela, a mãe dela muito enchendo saco e tal, só vai no banheiro de família para ficar perto do seu pai. Aí a gente lá na Disney e, filha, o banheiro de família está lá na PQP. Você quer ir lá ou quer ir aqui? Não, papai, vamos aqui que está mais perto do brinquedo, né? Mas você me espera aqui? Eu falei, te espero aqui, filha, pode ir lá no banheiro. E ela vai lá no banheiro e aí eu estou aqui esperando ela, né? Aí, quando eu olho para cá, ela está aqui, assim. Papai, você não me falou que me ia esperar aqui? O que você está fazendo aí? Sabe, são coisas que eu lembro de, ela tinha 8, agora tem 14. Então, eu descobri que eu amo viajar com minha filha. Amo viajar com minha filha. E por ela, eu estou aqui, eu estou empreendendo, larguei a minha vida de mercado financeiro
porque eu consigo buscá-la na escola todo santo dia. Eu ando 7, 8 quilômetros para buscá-la na escola. Então, assim, o que o dinheiro traz? Não é ir para Disney, mas é o tempo que eu tenho com ela. Porque às vezes você pega um gravetinho e brinca com seu filho, já é suficiente. Mas tem pai que não tem o tempo de pegar um graveto e brincar com o filho. Então, o dinheiro não é sobre ir para Disney, é sobre ter o tempo com seu filho. Sabe? É por isso que vale a pena lutar para ter mais dinheiro. E aí, no ano seguinte, como foi uma experiência assim maravilhosa, eu falei, filha, vamos para Disney de novo? Papai, a Disney eu já conheço, né? Porra, quero conhecer neve. Eu falei, caramba, nem neve, eu nunca esquiei na vida. Então vamos lá, fomos para Bariloche, essa viagem que a gente foi, que com $1 a gente comprava 18 pesos. E foi outra semana assim, fantástica, da gente esquiando, aprendendo juntos e tal. E aí reforçou, cara, eu amo fazer isso, eu quero viajar com minha filha o máximo que eu puder na minha vida, porque isso me engrandece, isso que vale a pena, e por isso que vale a pena lutar. Aí ela vai fazer 15 anos o ano que vem. Né? Perguntei, filha, você vai fazer 15 anos? O que seria uma viagem aí de 15 anos para você? Ela parou para pensar assim, papai, eu acho que Maldivas seria uma coisa boa. Eu falei, cara, acostumei mal essa menina, né? E aí eu quero terminar, então, falando para vocês e mostrando a imagem, que dinheiro não é pelo dinheiro, é pela família, é pelo amor. Eu digo nas minhas palestras, em qualquer palestra que eu faço, que o dinheiro é igual ao amor. Aí a pessoa fala, cara, que frase escrota. Eu falo assim, com dinheiro você faz mais as coisas que você ama. Concorda comigo ou não? Ou você não precisa de viajar, mas você pode ter o tempo dentro de casa para desfrutar da sua família, da sua esposa, sabe? Com a sua mãe. Às vezes, muitas de vocês já viram isso. Você está vendo a mãe e o pai entrar num ciclo que já está se finalizando o ciclo dele, e você não pode passar com ele, porque você não tem dinheiro para ter tempo livre. Então, eu queria pedir para o Gustavo só botar aqui uma foto aqui, para terminar aqui a palestra, e vocês têm essa imagem, fala, é por isso que vale a pena, é por isso que vale a pena fazer investimentos, estudar investimentos, cara, para ver essa linguinha de fora ali na Disney, para a gente ir na cachoeira, para a gente, sabe, realizar essas coisas. Então, criem a imagem mental das coisas que vocês querem realizar. Eu tenho no meu Moleskine fotos e orçamentos de quanto que vai ser a viagem para Maldivas, já tenho foto da Maldivas impressa. E não é a questão da foto, porque né, se você só pensar e mentalizar, é você se colocar no movimento. É isso aí. É esse o recado que eu teria para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu queria eu preparei algumas coisas para entregar para vocês, se vocês quiserem, tiver vontade. Eu tenho aqui um material sobre investimentos internacionais, que eu selecionei uns 15, 20 ativos facinhos de comprar, com $100 você já vai fazendo isso. Aqui eu não imprimi tudo, mas eu tenho um e-book que ele é bem antigo, foi quando eu comecei essa jornada, né, que eu queria fazer essa transformação na vida das famílias, de inteligência financeira para casais. Vocês gostariam de receber isso aqui? Legal. Então, aí, o que eu fiz? Antes da palestra um pouquinho, eu fui lá no meu Instagram, que aí agora eu vou fazer, né, o que vocês sabem que eu tenho que fazer. Eu fui lá no meu Instagram e botei um link de uma pesquisa, 3, 4 perguntas. A primeira pergunta é, qual o teu e-mail? Então, se você for lá no meu Instagram, @mentorfim, e responder esse questionário, e só botar o teu e-mail, não é página de captura, eu vou mandar para você do meu e-mail, rafael.mentorfim@gmail.com. Só respondam e esperem que nos próximos dias eu vou mandar do meu e-mail para vocês esse material. Beleza? Fechado? Pessoal, contem comigo, quiserem mandar pergunta lá no Instagram também, mandem perguntas sobre investimento, sobre como gerir o dinheiro. E sou muito grato ao Marcelo por ter abrido essa oportunidade, porque essa causa é uma causa que eu realmente luto por ela e eu acho que pode transformar vidas. Obrigado a todos vocês. Alô, alô. Som. Rafa, te agradeço, viu, cara? Eu que te agradeço. É um assunto importantíssimo, investimento. Falhando. Som. É um assunto importantíssimo, investimento. Eu faço investimento. E quero aprender mais com você sobre investimento. Conte obrigado comigo. por tudo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui e estar informando essa galera. Agora, gente,